Bom dia, Josiane. Bom dia. Qual é o nome completo da senhora? Josiane Aline Gartner. Eu preciso que você fale mais alto, tá? Porque os jurados precisam ouvir o seu relatório. Josiane Aline Gartner. Data de nascimento. 29/4/1994. Nome dos pais da senhora. Ademir Gartner, Erce Cal Gartner. Profissão. Eu trabalho no Lavacar. Lavacar? Silêncio, pessoal. Acho que o microfone dela não está ligado. Ah, desculpa. Isso. Vocês ouviram, né? Até agora? Tá. Tem filhos? Tenho uma menina. Quantos anos? Vai fazer 5. Nome? Esther Vitória. Mora junto com a senhora? Sim. Você estudou até que série? Até a 7ª. Já foi preso e processado anteriormente por outros fatos? Eu acho que já. Não me Pelo quê? Acho que furto, eu acho. Tá. Você possui alguma doença? Faz uso de medicamentos? Não. Não? Faz uso de bebida ou drogas? Não. Não? Então tá bom. Esse é o momento do seu interrogatório. A partir desse momento você tem o direito constitucional de permanecer em silêncio e não responder a nenhuma das perguntas que lhe foram formuladas, sem que isso configure confissão, que seja levado pelo juízo da senhora. Em contrapartida, caso a senhora tenha praticado os fatos e venha a confessar, a senhora terá direito a uma atenuante da pena. Entendido? A senhora conversou com o seu advogado anteriormente, né? Sim. Então tá. Sabe do que está sendo acusado aqui? Sim. O que a senhora tem para dizer para nós? É que bem antigamente, eu não me recordo, mas faz tempo que o Brian ele me ameaçou. A gente estava num posto e ele chegou com uma arma e ameaçou todo mundo. Até meu irmão estava lá, ele é falecido agora. E daí depois disso, ele, em todo lugar que ele me via, ele falava que ia me matar. Ele passava aqui na minha casa e falava que ia me matar. E daí eu falei, vou dar um susto, né, pra ver se ele vai parar. E daí foi o que aconteceu. Tá. Qual que era o motivo das ameaças do Brian? Eu não me recordo. Não lembro, faz muito tempo. Isso foi em 2011. Tá. Quando começou. Quanto tempo ele ficou te ameaçando? Até no dia do ocorrido. Além desse fato lá no posto de combustível, você se recorda de outro fato que ele te ameaçou? Sim, na frente da minha casa. Ele falou que ia entrar e me matar meu pai e minha mãe também. Tá. E naquele dia lá, o que aconteceu? A gente estava lá em Pato Bragado e daí a gente veio para Marechal e acho que o Gabriel estava passando mal, eu acho, e queria ir para casa, pegar uma roupa, eu acho. E daí a gente passou lá na frente, ele estava lá, eu falei, vou dar um susto para ver se ele vai parar. E daí foi isso. Tá. Você era namorado do Gabriel? Daí a gente ficava. Tá. Vocês moravam em Pato Bragado? Não. A gente estava na casa do... era do amigo dele, eu não lembro o nome. Tá. Vocês vieram lá de Pato Bragado aqui para Marechal para fazer isso? Não, a gente veio porque a gente morava aqui, né? A gente veio pra casa, a gente ia na casa dele pegar uma roupa pra ele. E daí a gente passou lá na frente, o Brian tava lá. E daí eu falei, eu vou assustar ele pra ver se ele vai parar de ficar me ameaçando. Tá. E essa arma? A arma eu já tinha. Era sua? Sim, eu comprei pra minha segurança, porque ele ficava me ameaçando. Que arma que era? Uma 9mm. Você lembra da marca? Não. Qual que era o modelo dela? Lembra? Não faço ideia. Onde é que estava a arma? Ela ficava comigo na minha casa. E no carro ela estava onde? Eu tava no banco da frente. E a arma estava onde? Tava comigo. Aonde? Cinta, na Eu perna? tava no colo, assim. Porque eu achei que se eu chegasse lá, que eu ia conversar com ele. E eu achei que se eu chegasse lá, ele ia me receber com tiro. E daí, nisso, a hora que eu vi que tava saindo mais uma pessoa morena, que eu não sei quem que é, saiu de dentro da casa e parecia que tava com alguma coisa na mão. Daí eu... Tá. Mas você não chegou a descer para conversar? Não, porque na hora que meio que o carro foi parando, uma pessoa saiu lá de dentro. Lembra quantos disparos você deu? Não. Você morava junto com o Gabriel? Não, morava com meus pais. Não. E por que a arma foi encontrada depois lá na casa do Gabriel? Não, foi encontrado na minha casa. Foi encontrada na sua? Sim. E o carro? Era de quem? O Vector? Não sei. Não lembro. Faz muito tempo, tem muita coisa que eu não lembro. Você viu que tinha mais gente junto com o Brian lá? Não vi porque estava escuro, na verdade. Eu vi que tinha alguém sentado e que eu já conhecia ele. Daí eu falei, eu vou parar lá pra ver, só que daí... Viu que tinha mais gente com ele?
Não deu pra ver, tava escuro. Só viu alguém saindo da casa. Sim, É é uma isso. pessoa morena. Tinha alguma coisa na mão, mas eu não sabia o que era. Algo mais que você queira falar? Não, só Então, que eu me recordo. vou passar a palavra ao Dr. Tales, depois da defesa, tá? Deus jurado. Dr. Tales está com a palavra. Olá, Josiane. Bom dia. Josiane, você falou que estava em Pato Bragado nesse dia? Com quem? Tava com o Gabriel e eu acho que tinha mais alguém com a gente, mas eu Com o Maurício, né? Estava com vocês? não lembro. Eu acho que foi, não lembro, mas pode ter sido. Faz 9 anos. Entendi. O que vocês estavam fazendo lá? A gente tinha ido lá pra tomar cerveja. Usar droga também? Não Não? sei. Entendi. E quem estava dirigindo? Olha, não me recordo. Não lembro. Não se lembra? Não. Agora, de momento, assim, não lembro. Você estava no banco da frente. Sim, então eu vou falar. O Gabriel era seu namorado. Mais ou menos. É, É, a gente ficava, mas não tinha nada assim. não tinha esse título. Entendi. Não fazia muito sentido ele estar no banco de trás, então, né? E a namorada no banco da frente com outro homem. É que ele tava passando mal, só que eu não me lembro se a hora que a gente veio pra cá ele tava dirigindo ou se o Pito tava dirigindo, que é o Maurício. Então agora você se lembrou que o Maurício estava com vocês. É, eu acho que foi ele mesmo que tava, porque a gente tava em 3 no carro. Entendi. Vocês estavam vindo para o Marechal para voltar para casa. Sim. Onde vocês moravam? Eu morava com a minha mãe, Aonde? no Frankfurt. No Franco. Tá. E para ir para sua casa tinha que passar na frente da casa do Brian? Eu acho que a gente tava indo na casa do Gabriel, pra pegar roupa, porque ele morava... não me lembro o nome do bairro, mas é lá perto, onde que é o bairro, não sei. Entendi. Eu não me recordo o nome do bairro. Aí vocês passaram lá na frente da casa do Brian por um acaso ou você que falou, ó, passa lá? Não, por um acaso, porque a gente não queria ir pela avenida porque tinha medo de, tipo, achar a polícia se alguma coisa, porque eles tinham bebido. E eu acho que... Não lembro, que acho que a gente não tinha carteira naquela época. Tá. E aí você passou na frente da casa e viu ele lá? Bom, o que ele estava fazendo? Eu acho que ele estava sentado. Sentado sozinho? Não me lembro, porque estava escuro. Eles estavam bem no escuro. E daí na hora eu ia sair do carro para conversar, que o carro estava bem devagarzinho. Eu falei, vou lá conversar, vou ver o que tá acontecendo. E daí... Você ia lá conversar armada? Bater um papo com ele, armada? Porque daí nisso, na hora que eu ia sair, daí saiu uma pessoa morena de dentro da casa. E ela tinha alguma coisa na mão, só que eu não consegui identificar o que era, porque estava escuro. E daí eu achei que o rapaz estava armado e ia atirar em mim, daí eu atirei nele. Porque ele tinha me ameaçado várias vezes falando que ia me matar. Então, a pessoa que estava com alguma coisa na mão, nem o Brian era? Não, era uma pessoa morena. Uma pessoa morena. Entendi. E você atirou no Brian ou na pessoa que estava armada? Não, eu tentei atirar no Brian, só que tipo, foi pra assustar, na verdade, não era nem pra eu ter pegado nele. Era só pra dar um susto, pra eles não atirar de volta em mim, pra mim poder ir embora. Então você se assustou porque outra pessoa estava com uma coisa na mão e você, ao invés de atirar na pessoa que supostamente estava armada, você assustou o Brian que não estava armado. Eu tentei atirar pra assustar eles, pra mim poder, porque eu não sabia se era uma arma ou se não era. Aí depois... Não, deixa só, a minha pergunta é no seguinte sentido. Você está falando, eu quero que você, espero que você fale a verdade, mas eu vou recapitular aqui o que você falou para você conseguir entender que não está fazendo muito sentido. Você está no carro, armada, supostamente ameaçada pelo Brian, passa na frente da casa dele, vê ele e fala que vai descer para conversar. Aí já começou a ficar estranho. Só recapitulando, não estou colocando palavras na sua boca, né? Por enquanto eu estou falando aquilo que você falou. E aí você vê uma terceira pessoa saindo com alguma coisa na mão e se assusta com isso. E aí porque você se assustou, você atirou.
Só que ao invés de você atirar na pessoa que estava supostamente armada, você atira na pessoa que estava desarmada. É isso? Mas eles estavam perto, não era muitos metros de distância. Entendi. Então Eu você atirei atirou na pra direção. assustar. Você atirou na direção deles. Quem pegar, pegou. Eu atirei pra assustar, na verdade, não era nem pra ter pegado, era só pra ter pegado no chão. Você já tinha atirado antes? Não? Você falou que estava escuro. Sim. Não tem perícia com arma. Você não vai no clube de tiro, não treina. Não. Então o seu tiro para assustar, você tinha certeza que não ia acertar? Eu tinha certeza que não ia acertar, porque era... Mesmo você não tendo perícia e estando tudo escuro. Você era boa com arma, então? Mas só pegou nas pernas, na verdade, porque Não, eu tinha não tirado perguntei no chão. onde pegou. Você era boa com arma, então, para se garantir desse jeito? Não, nunca tinha tirado. Então veja só. Você atira para assustar, no escuro, com várias pessoas perto, 3 pelo menos, e tinha certeza que era só para assustar. Você não assumiu o risco de acertar eles, não. Não, era pra ter assustado mesmo, não era pra ter acertado. Não, você pode até querer ter assustado, mas você não tem perícia, estava tudo escuro, você assumiu o risco. Sim? Eu não sabia, né, se ia acertar ou não. É. Esse que é o problema. Mas quando a gente dispara uma 9mm na direção de alguém... Quantos tiros você deu? Não lembro. Foram encontrados 6 cápsulas lá e depois uma dentro do Vectra. 7 disparos. Não me recordo. Você disparou mais de uma vez? Foi mais de uma vez. Mais de 2? Sim, foi tipo... Foi uma rajada, você foi atirando. Não, foi um por vez, assim. Uhum. Eu atirei uma, daí eu fiquei com medo, eu falei, vamos embora. Porque eu achei que eles iam atirar na gente. Entendi. Para assustar, você não imaginou atirar para cima? Ah, na hora do apavoro, não tem o que fazer. Um apavoro que você criou, porque você passou lá na frente com a arma. Porque ele tinha me ameaçado já. Mas ele te viu? Não sei. Não faço nenhuma ideia. Porque eu Você nem sabe se ele te conversei viu? com ele. Eu não conversei com ele depois disso. Nesse dia você não viu nem que ele olhou no carro e falou, ó, deu aquela espichada de olho, nem te viu. Ah, eu acho que ele deve ter visto, porque eles gritaram. Só que eu não me recordo, faz muito tempo. Gritaram antes do disparo ou depois do disparo? Eu acho que foi depois. Então essa situação que você ficou apavorada não foi eles que criaram, né? Porque, aparentemente ele nem te viu nesse dia. Eu acho que ele me viu, por causa que eles devem ter gritado, porque saiu alguém dentro da casa com alguma coisa na mão. Só que eu não sei quem que é essa pessoa que saiu, mas tinha alguém que eu ouvi depois do acontecido. Você conhecia a namorada dele, a Natália, na época? Não sei Não. quem é. E você falou que essa arma depois foi encontrada na sua casa. Sim, no outro dia. No outro dia você caiu presa? Pelo quê? Não sei, foi operação. Operação da Da DENARC. Você mexeu com droga também? Não. O Gabriel mexia? Não. Eu conheci ele fazia um mês, eu acho. Um mês. O Gabriel e o Pete, o Mauri, que estavam no carro com você comentou com eles, falando assim, ó, eu vou passar lá para dar um susto, ou na hora que você viu o Gabriel, te bateu a brilhante ideia de fazer isso? Não, a gente tava passando por lá já. Daí Sim. eu vi que tinha alguém lá na frente. Daí eu falei, eu vou parar pra conversar. Só que daí saiu aquele cara lá de dentro, daí eu atirei pra assustar pra eles não Entendi. atirarem. E então, o Gabriel e o Pete sabiam que você estava indo lá para assustar? Não? Porque na hora que a gente passou lá na frente, eu... Qual que foi a reação deles depois que você fez isso? Você chegou a descer do carro? Lá não deu nem tempo de descer. Porque, veja só, eu estou dirigindo um carro com a minha ficante do lado, essa ficante saca uma arma e atira no cara sem nem me falar nada. A gente tinha bebido, na verdade. E aí, no mínimo, eu ia ficar assustado, ia falar, o que te deu na cabeça? Ele não falou, não? Eu não lembro.
Vocês foram para onde depois disso? Já fui pra minha casa. E eles para casa deles ou ficaram lá na sua casa Acho que também? o Gabriel ficou lá, que meu irmão tava lá também. Quem que é seu irmão? Paulo André, ele é falecido já. Então você está dizendo que o Gabriel e o Mauri não tem nada a ver com essa história? Não. Tá bom. Esse carro, você sabe se foi apreendido também nessa operação, esse Vectra? Não me lembro, porque eu não conversei mais com O carro ficou aonde? Ficou na sua casa, na casa do Gabriel? Eu acho que tava lá na casa da minha avó, eu acho. Casa Na da sua rua, avó. na verdade. E de quem que era o carro? Não me lembro. Você tinha mencionado alguma coisa, foi mencionado no processo que o Gabriel tinha comprado esse carro com o dinheiro de um assalto que ele fez? Deve ter sido, não me recordo. Faz muito tempo. Tá bom, então estou satisfeito, obrigado. Pela defesa? Josiane, bom dia. Bom dia. Quantos anos a senhorita tem? 27. Verde, na época de ter dado os tiros, não era melhor ter procurado a polícia? Era. Oi? Era. E por que fez isso? No intuito do quê? Provar o quê? Pra quem e por quê? Porque eu tava com medo dele vir me matar. Quantas vezes ele ameaçou a senhorita? Várias. Toda vez que ele me encontrava na rua. E o teu irmão, na época, não tomou suas dores? O teu pai, a tua mãe? Ah, meu irmão, ele era bem na dele, não se envolvia com essas coisas, mas ele falou que se acontecesse alguma coisa comigo, ele Tá. ia ter que interferir. Naquele dia que aconteceu isso, quem sabia que a senhorita ia atirar nesse rapaz? Ou Ninguém. ficaram, depois do fato, que eles tiveram conhecimento? Depois do acontecido, o meu irmão ficou O sabendo. irmão ficou sabendo. E logo no outro dia a gente já foi preso. Você conhecia bem o Brian? Ele era amigo do Christopher. Quem é o Cristo? Christopher Grip, falecido já. O Christopher 4 pontos? O Christopher Grip, Ah, tá, o Grip. Sim. isso. Naquele dia vocês tinham bebido? Tinha O quê? cerveja e vodka. A senhorita disse que o Gabriel estava doente ou estava passando mal, melhor. Tava e tinha bebido demais, eu acho. Eu não me recordo muita coisa. O que aconteceu? Estava passando mal de que forma? Ele tava meio vomitando, uma Dentro coisa do assim. carro? É, uma coisa assim. Havia consumo de droga aquele dia? Maconha, crack, cocaína? E da parte deles eu não me lembro, mas da minha não. Eu acho que pode ter sido alguma coisa deles. Vocês vieram de Pato para Gávea e estavam indo para a casa do Gabriel, correto? Sim, E no caminho a senhorita fez isso. isso. A senhorita tirou em direção a ele, no pé, pro alto, no meio do corpo? Não, Como atirei no chão. foi? Quanto tempo Pra durou assustar. essa empreitada? Mais ou menos. Ai, não me recordo. O carro passou, você disparou essa rajada de tiro com essa pistola e foram embora. Isso. Após isso, vocês ficaram sabendo o que tinha acontecido com o Brian? Depois eu fiquei sabendo que tinha acertado eles. Tá. Que meu irmão veio me falar. Então o Gabriel não tinha conhecimento de nada. Não. Após esse fato, quanto tempo demorou para vocês serem presos? Foi no outro dia cedo. Por qual motivo? Mas não Não foi por sei. não foi por questão da tentativa de Não. homicídio. Não. Foi por uma operação do DENARC de drogas. A Isso. senhorita respondeu o processo por essa situação do tráfico ou não? Não. Não? Não. Você está arrependida, ô Josiane? Tô. Por quê? É, porque era uma coisa que não precisava ter feito, né? Podia ter Fez no resolvido impulso. isso. No intuito Podia de ter mostrar alguma tentado coisa. resolver na conversa. No intuito de mostrar alguma coisa e por ter uma arma de fogo para mostrar quem que era. E hoje? Hoje eu Hoje a senhorita é casada, tem uma Sou. filha que a senhora diz Sou de 5 casada, anos e não tenho uma mora na filha. cidade. não moro mais aqui. Os seus pais ficaram sabendo de tudo isso à época? Sim. O que eles disseram?
E eles não conversaram mais comigo por um bom tempo. E hoje, onde estão os seus pais? Eles moram aqui em Marechal. É? Então, excelência, obrigado. Josiane, bom dia. Bom, Você sabe se o Mauri ele tinha alguma desavença com o Brian, ou com o Patrick, ou com a Natália que estava lá? não sei nem se ele conhecia, se ele conhece eles. Ele demonstrou preocupação com o estado de saúde do Patrick, do Brian, ou com quem estava lá? Não me lembro. Não se lembra? Não. Sabe se ele foi depois no 24 horas, na UPA, não lembro onde foi, para ver como estava a situação deles? Não, que eu não conversei mais com eles. Qual que foi a distância que a senhora tirou dele? Nossa, eu acho que daqui, acho que até lá dentro daquela sala foi uns 15 metros. Relativamente perto. Uns 15, 20 metros no máximo. Certo. Os tiros que acertaram os pés, a senhora mirou no Brian. Na delegacia a senhora falou que a senhora mirou só nele. A senhora mirou no Brian. Era pra ter assustado, né? Não era pra ter pegado. Tá, mas a senhora acertou ele. Os tiros que acertaram nele, que a senhora viu, foram os primeiros ou foram os últimos? Não lembro. Não se recorda? Não. Depois a senhora tirou nos pés, eles se jogaram no chão e a senhora mirou pro alto. Isso. Daí a gente foi embora. A senhora cuidou para não mirar no centro de massa, na cabeça, no Isso. corpo, alguma coisa assim? É que não era pra ter pego, né? Sem mais, senhores. Obrigado. Bom dia, Josiane. Bom dia. Me causa bastante estranheza o depoimento, não só o teu, todos, na verdade, né? Cada um tenta nos contar uma história um pouco diferente uma da outra. E me parece que todo mundo está tentando se esquivar de alguma forma, né? Ninguém viu nada, ninguém fez nada e é até estranho. No teu depoimento na delegacia, você falou que estava no banco de trás e passou para o banco da frente. Você recorda disso? Você estava dentro do banco Eu me lembro que eu estava na passou para frente. Você Eu lembra? lembro que eu estava na frente, porque a gente tinha bebido aquele dia. Eu não lembro muita coisa. Você só esqueceu tudo o que aconteceu ou você está com medo tentando ajudar alguém a essa pessoa não ser, ou vamos dizer assim, um verdadeiro culpado ser condenado aqui? Você está assumindo um crime para não condenar outra pessoa. Você está com medo? Não, Alguém te ameaçou? não, jamais. Alguém entrou em contato com você nos últimos tempos? Para Não, falar sobre isso, né? não conversei com ninguém, na verdade. Ninguém. Você nem se recorda quem estava com você no veículo no dia dos fatos? Eu acho que foi o Gabriel e o Pete, mas eu acho que foi o Pete, não sei certo dizer quem que foi. Estou satisfeito, doutor. Jurado, tem uma pergunta? Não? Sem perguntas para o juiz, pode encerrar. Obrigado, José. Pode sentar lá em volta. Vamos, Gabriel. E Mauri Ittner, pronunciados como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, na forma do artigo 14, inciso 2º, por 3 vezes, todos do Código Penal. O relatório, tendo em vista já ter sido produzido, o relatório nos autos já foi entregue, inclusive, para os jurados, e por economia processual, eu não reproduzi ele aqui, mas, em suma, foram levados a julgamento na data de 7 de abril de 2022 os réus Josiane, Gabriel e Mauri pela suposta prática de delito de homicídio qualificado tentado contra as 3 vítimas deste processo. Não havendo qualquer nulidade processual a ser reconhecida, passa a análise da votação em plenário. Por determinação do artigo 483, parágrafo 6º do Código do Processo Penal, os quesitos foram formulados em 9 séries distintas, formuladas individualmente para cada um dos réus e vítimas, conforme o termo de leitura de quesitos anexos. A contagem dos votos do Conselho de Sentença foi realizada conforme preconiza o artigo 489 do CPP, de forma a preservar o sigilo das votações. Então, a primeira série com relação a Josiane Aline Gartner e vítima Brian Vinícius Lamp. Realizada a aquisitação, colhidos os votos proferidos e anotados no respectivo termo, os jurados, em resposta aos quesitos que lhe foram apresentados, responderam afirmativamente quanto ao crime de homicídio pela existência de materialidade da autoria do fato imputado, bem como reconheceram que a acusada quis ou assumiu o risco de produzir a morte da vítima.
Lá do outros juízes leigos responderam negativamente ao quesito genérico de absolvição e, ao final, reconheceram a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Com relação à segunda série, ré Josiane e vítima Natália, os jurados responderam negativamente ao quesito da materialidade do crime de homicídio, restando prejudicados os demais quesitos. Com relação à terceira série, ré Josiane e vítima Petric, os jurados responderam afirmativamente quanto ao crime de homicídio, a existência de materialidade, a autoria e que a acusada quis assumir o risco. Os juízes responderam negativamente ao quesito genérico da absolvição e, ao final, reconheceram a incidência do qualificador do recurso que dificultou a defesa da vítima. Com relação à quarta série, réu Gabriel Henrique de Pádua Colodi e vítima Braion Vinícius Lampi, realizaram a aquisitação, colhidos votos proferidos e anotados no respectivo termo, jurados, em resposta aos quesitos que lhe foram apresentados, responderam afirmativamente quanto ao quesito da materialidade do crime de homicídio, mas responderam negativamente ao quesito da autoria, ficando prejudicados os demais quesitos. Com relação ao réu Gabriel e a vítima Natália, que seria a quinta série, responderam negativamente ao quesito da materialidade, estando prejudicados os demais quesitos. Sexta série de quesitos do réu Gabriel com relação à vítima Petric, reconheceram a materialidade e negaram a autoria. A sétima série do réu Mauri com relação à vítima Braion, responderam afirmativamente ao quesito da materialidade e negativamente ao quesito da autoria. Com relação à oitava série, réu Mauri e vítima Natália, responderam negativamente ao quesito da materialidade. E a nona série do réu Mauri e a vítima Petric responderam afirmativamente quanto ao quesito da materialidade e negativamente quanto ao quesito da autoria. Então, o dispositivo ficou da seguinte forma: nessas condições, resguardado o princípio constitucional que goza esse tribunal do júri, atendendo à decisão do soberano conselho de sentença, verifico que, por maioria de votos, os jurados entenderam pela condenação da acusada Josiane Aline Gartner, como incursa nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, combinado com o artigo 14, inciso 2º, ambos do Código Penal, por 2 vezes em relação às vítimas Braion Vinícius Lampi e Petric Lampi, e a absolvição da acusada em relação à vítima Natália Mazolfo por negativa de materialidade. Por fim, o Conselho de Sentença entendeu pela absolvição dos acusados Gabriel Henrique de Pádua Colodi e Mauri Hitner da imputação prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, combinado com o artigo 14, inciso 2º, ambos do Código Penal, por negativa de materialidade em relação à vítima Natália e negativa de autoria das vítimas Braion e Petric. Então, passo a dosimetria de pena da Josiane Aline Gartner. Esclareço que o reconhecimento pelo Conselho de Sentença do crime foi cometido com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima será qualificadora para partir do mínimo legal. O mínimo legal do crime de homicídio qualificado é 12 anos. Tá? Então, com relação à vítima Braion Vinícius Lampi, eu verifiquei que você tem maus antecedentes porque você tem 2 processos anteriores com trânsito em julgado posterior, então eu considerei como maus antecedentes. Conduta se mostra com culpabilidade normal, conduta social normal, não existe elementos para ferir a personalidade, os motivos foram normais, não foram esclarecidos de forma suficiente, as circunstâncias foram graves em razão de que utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima, mas como já foi reconhecida como qualificadora, não vai ser reconhecida negativamente aqui para evitar bis in idem. As consequências normais, até porque a gravidade ou não das lesões serão aferidas na terceira fase da aplicação da pena. Não há que se falar em comportamento da vítima. Então, considerando na forma retrô a existência de uma circunstância judicial desfavorável, que seriam os antecedentes criminais, esclarecendo que se parte do mínimo legal abstratamente combinado, eleva a pena base em 1/8 sobre o intervalo entre a sanção mínima e máxima, para fixá-la em 14 anos e 2 meses de reclusão nesta fase. Na segunda fase da aplicação da pena, agravantes e atenuantes, em razão da confissão de você ter efetuado os disparos, foi reduzida a pena em 1/6, mas como a impossibilidade legal de redução abaixo do mínimo legal, a pena intermediária ficou em 12 anos de reclusão. Das causas de aumento e diminuição, não existem causas especiais de aumento, presente, entretanto, a causa de diminuição da tentativa. Em razão disso, reduzo a pena à razão de 2/3, ou seja, em 8 anos, para fim de alcançar uma reprimenda de 4 anos de reclusão. Justifica o quanto de diminuição em seu grau máximo em decorrência da diminuta gravidade das lesões causadas na vítima, que sequer foi realizar o laudo de exame de lesões corporais para avaliação de possível necessidade de afastamento do trabalho. Assim, torna definitiva a pena pela prática do delito previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, combinado com o artigo 14, inciso 2º, todo do Código Penal, e da vítima Braion Vinícius Lampi, no quanto de 4 anos de reclusão. Com relação à vítima Petric Lampi, são as mesmas circunstâncias,
Então ficou mais 4 anos para o Petrick. Concurso de crimes material, razão pela qual fixa a pena privativa de liberdade em 8 anos de reclusão. Regime do cumprimento de pena, regime fechado, incabível, substituição por restritivo de direito e sursis penal. Concedo a réu o direito de apelar em liberdade, já que se encontra atualmente sob essa condição e não estão presentes requisitos ensejadores da prisão preventiva. Disposições finais, considerando a advocacia dativa exercida pelo Dr. Hélio e pelo Dr. Antônio Marcos da Guiar nas 2 fases, para os réus eu fixei em R$ 6.500 de honorários, tá, para as 2 fases. Com relação ao Dr. Endro, R$ 5.000 para a fase do plenário. Condeno a réu Josiane ainda ao pagamento dos custos processuais. Dou a presente por publicado em plenário às 14h42, intimados os presentes. As demais exposições finais, Marechal Cândido Rondon, 18 de abril de 2022, juiz Lutchenko Júnior, juiz substituto, dou por encerrada a sessão.